Em tempos de trevas espirituais, quando o mal parecia prevalecer em toda parte, um homem ousou levantar sua voz contra o silêncio dos céus. Não era um rei, nem um guerreiro, mas um profeta de alma angustiada, em busca de respostas que o mundo não podia dar. Prepare-se para mergulhar numa das jornadas mais intensas e espiritualmente profundas das Escrituras. Deixe seu like, inscreva-se no canal e comente de onde você está assistindo esta poderosa história bíblica. A escuridão pairava sobre Judá como um céu carregado de tempestade. As ruas da cidade estavam manchadas pelo sangue da injustiça, os tribunais corrompidos por subornos, os líderes guiados não pela lei do Senhor, mas por seus próprios desejos egoístas. Era uma nação que havia se desviado dos caminhos da aliança, esquecendo-se do Deus que os havia libertado com mão forte do Egito. Em meio a esse cenário de decadência espiritual e moral, um homem se levantava, não com espada, mas com oração. Seu nome era Abacuque. Ele era profeta, mas também era homem. E como homem sentia o peso da maldade à sua volta. Seus olhos viam a opressão dos pobres, o abuso dos justos, a violência crescente que se espalhava como praga. Mas o que mais o dilacerava era o aparente silêncio de Deus. Onde estava o Senhor? Por que permitia tamanha injustiça? Por que os ímpios prosperavam enquanto os fiéis eram esmagados? Abacuque caiu de joelhos. Seu coração não conseguia mais suportar. As palavras saltaram de sua alma em forma de clamor. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei, violência, e não salvarás? Abacuque 1:2. O silêncio do céu era ensurdecedor. Ele esperava uma resposta, um sinal, uma intervenção divina, mas tudo o que recebia era o eco do seu próprio lamento. Dias se passavam, as ruas continuavam repletas de opressão, o mal seguia triunfando, e a fé do profeta começava a ser sacudida. Ele não blasfemava, ele não acusava Deus injustamente, mas seu espírito estava em conflito. Como um Deus justo podia assistir em silêncio ao triunfo dos perversos? Como o Santo de Israel podia suportar tanta iniquidade sem intervir? Enquanto seus pensamentos giravam como um redemoinho dentro dele, uma resposta começou a emergir, não fruto da lógica, mas da revelação. O Senhor falou. Sua voz não foi doce nem tranquila, veio como um raio rompendo nuvens carregadas. Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos e pasmai, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando vos for contada. Abacuque 1:5. O coração de Abacuque bateu forte. Deus estava agindo, mas a obra que ele estava prestes a realizar era muito diferente do que o profeta esperava. Deus declarou que levantaria os caldeus, uma nação feroz, impiedosa, sedenta por conquista. Eles seriam o instrumento de juízo sobre Judá. Os caldeus? Um povo ainda mais perverso que Judá? Como isso seria justo? Como o Deus que é puro de olhos e não pode contemplar o mal, usaria uma nação tão violenta para castigar outra? As palavras do Senhor foram claras. Eis que eu suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Abacuque 1:6. Abacuque ficou abalado. Era como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de seus pés. Ele buscava justiça e recebeu juízo. Buscava alívio e recebeu um peso ainda maior. A revelação de Deus o levou a um novo nível de conflito espiritual. Por um momento, ele se viu dividido entre duas realidades. A fidelidade de Deus que ele conhecia e a resposta divina que não conseguia compreender. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Abacuque 1:13. A crise não era apenas social ou nacional, era uma crise da alma. O profeta que antes clamava contra a injustiça, agora se via confrontando a justiça divina. As perguntas se multiplicavam, e ainda assim, mesmo sem entender, ele não se afastava. Abacuque permanecia diante do Senhor, com o coração em chamas e a mente mergulhada em perguntas sem resposta. Era o início de uma jornada espiritual que transformaria sua visão, sua fé e seu relacionamento com Deus. O homem que começou clamando em desespero ainda teria muito a ouvir do trono celestial. Mas por ora, ele aguardava, na torre de vigia da fé, os olhos fixos no invisível, a alma disposta a ouvir o que mais o Senhor lhe diria. A noite parecia não ter fim.
Os dias passavam lentamente e Abacuque continuava firme em sua posição, como um sentinela no alto de uma torre, vigiando o invisível, atento ao sussurro divino. Ele não buscava mais apenas respostas rápidas, mas ansiava por entendimento profundo. Havia decidido. Esperaria por mais que doesse, por mais que o silêncio fosse pesado. Ele mesmo declarou: estarei na minha torre de vigia e sobre a fortaleza me apresentarei. Vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque 2:1. Ali, no lugar de espera, não havia consolo humano, apenas a tensão entre a fé e a dúvida. Abacuque não tentava ensinar a Deus o que fazer. Ele apenas desejava compreender o coração do Altíssimo. Seu espírito estava rendido, mas inquieto. Seu corpo talvez cansado, mas sua alma desperta. E então, naquele silêncio expectante, a voz do Senhor veio com clareza, como um trovão que atravessa a calmaria da madrugada. Escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Abacuque 2:2. A ordem de Deus foi objetiva. A visão não era para ser guardada em segredo, mas proclamada. A justiça, que parecia tardar na verdade, estava marcada por um tempo determinado. Não era atraso, era propósito. Não era omissão, era soberania. O Senhor continuou: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Abacuque 2:3. As palavras desceram como bálsamo sobre o coração atribulado do profeta. Deus não estava indiferente. Ele não ignorava a dor, o clamor ou a injustiça, mas seus caminhos eram mais altos. Sua justiça era perfeita, mesmo quando incompreensível. O tempo do Senhor não se mede com os relógios dos homens. Então veio a declaração que se tornaria eterna, uma âncora para os justos em todas as gerações. Eis que o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Abacuque 2:4. Abacuque silenciou. Essas palavras não eram apenas resposta, eram revelação. Uma nova dimensão de entendimento se abriu diante dele. Deus não lhe prometera a cessação imediata do sofrimento, nem o livramento imediato de Judá, mas lhe deu algo infinitamente maior, o princípio espiritual que sustentaria os justos em qualquer tempo. Fé, não uma fé cega, que ignora a realidade, mas uma fé viva, que confia no caráter de Deus mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. O profeta começou a entender que a fidelidade de Deus não era anulada pela demora aparente, nem pela prosperidade dos ímpios. O justo não viveria por vista, viveria pela fé. A visão, então, começou a se desdobrar diante dele com detalhes arrebatadores. Deus revelou que conhecia profundamente os caldeus, o instrumento de juízo que ele mesmo havia levantado. Mas eles não escapariam ilesos. Cada pecado, cada ato de arrogância e violência, cada injustiça que cometeriam seria contado e julgado. O Senhor traria sua justiça, completa e inabalável. Abacuque, ainda abalado, começava a ver. Deus não apenas julgaria Judá, mas também traria juízo contra os opressores. Sua justiça não falha, sua santidade não se dobra. O mal seria exposto, a soberba cairia, e os justos, mesmo em meio ao caos, seriam sustentados por algo invisível, imensurável, a fé em Deus. O coração do profeta começou a se aquietar. Ainda havia dúvidas, ainda havia temor, mas agora havia também esperança. O Deus que fala é o Deus que age, e o Deus que age é o Deus que reina. Mesmo quando o mundo parece desmoronar, o trono de Deus permanece firme. Na torre de vigia, Abacuque continuava, mas agora, não apenas esperando uma resposta, esperando a concretização de uma promessa, porque o Senhor havia falado, e quando ele fala, sua palavra não volta vazia. A voz de Deus ainda ecoava no coração de Abacuque. A instrução fora clara. A visão deveria ser escrita, tornada pública, compreensível, até para quem passasse correndo. Ela era promessa, era juízo, mas acima de tudo, era uma revelação do caráter eterno de Deus. Porém, antes que o juízo viesse, o Senhor queria que o mundo visse. Ele não estava indiferente. Cada ato dos caldeus, por mais cruel que fosse, seria julgado com precisão divina. Então, Deus começou a proclamar 5 ais, lamentos proféticos contra a impiedade dos caldeus. Não eram apenas expressões de tristeza,
mas declarações de justiça imutável. Um por um, os pecados dos opressores seriam expostos, condenados e punidos. E Abacuque, diante da glória do Deus que revela e julga, começava a entender. O mal não escapa. O santo vê tudo. O primeiro ai ecoou. Ai daquele que aumenta o que não é seu. Até quando? E daquele que carrega sobre si dívidas. Abacuque 2:6. Os caldeus saqueavam nações, ajuntavam riquezas com violência, acumulavam poder que não lhes pertencia. Mas Deus não permitiria que isso permanecesse impune. O que era tomado injustamente voltaria como peso sobre seus próprios ombros. As dívidas morais e espirituais que acumularam exigiriam pagamento. O segundo ai caiu como trovão. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr o seu ninho no alto, a fim de livrar-se da mão do mal. Abacuque 2:9. A ilusão de segurança dos caldeus, baseada em riquezas e fortalezas, seria desfeita. O próprio refúgio construído com injustiça seria sua armadilha. O que parecia ser abrigo seria ruína. Deus não é enganado pelas aparências. Então o terceiro ai daquele que edifica a cidade com sangue e a funda com iniquidade. Abacuque 2:12. As conquistas dos caldeus eram erguidas sobre os corpos dos inocentes, sobre a devastação de povos inteiros. Mas o Senhor dos Exércitos não se calaria. Aquilo que fora construído com sangue seria destruído pelo fogo da justiça divina. A cidade da violência não permaneceria. O quarto ai veio com dor, mas também com precisão. Ai daquele que dá bebida ao seu companheiro, misturando-a com o seu furor, para o embriagar e ver a sua nudez. Abacuque 2:15. Aqui, a crueldade se mostrava não apenas como guerra, mas como humilhação. O abuso dos caldeus não era apenas físico, mas moral. Oprimir, envergonhar, expor o próximo ao ridículo, tudo isso clamava por vingança do céu, e ela viria. A taça da ira de Deus seria entregue de volta àqueles que fizeram outros tropeçar. Por fim, o quinto ai, talvez o mais profundo. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e à pedra muda, desperta. Abacuque 2:19. A idolatria, a falsa adoração, a tentativa humana de substituir o Criador por obras de suas próprias mãos. O Senhor, o Deus vivo, não dividiria sua glória com ídolos mortos. Ele declarava, o Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Abacuque 2:20. Esse versículo caiu sobre Abacuque como uma onda de reverência. Diante de tudo o que ouvira, do caos em Judá, da ascensão dos caldeus, dos ais proféticos, o que restava? Silêncio, adoração, rendimento. O Deus que parece se calar, na verdade, está em seu santo templo, governando tudo com poder e santidade. A terra deve se calar não por medo, mas por reverência, não por ignorância, mas por reconhecimento. Abacuque agora via com clareza. A injustiça dos homens pode gritar, a violência pode parecer triunfar, mas o trono de Deus não vacila. Ele está no alto e sublime lugar. Ele é o Senhor da história. Sua justiça virá, seu juízo é certo, e sua glória encherá a terra como as águas cobrem o mar. Ali, diante dessa revelação, o coração do profeta começou a mudar. A alma aflita estava sendo renovada. A fé, antes vacilante, agora ganhava raízes profundas, porque o profeta compreendia, Deus não está ausente, ele reina e sua justiça é eterna. Algo havia mudado dentro de Abacuque. O homem que antes chorava diante do silêncio divino, agora contemplava a justiça de Deus com temor e reverência. O som dos ais proféticos ainda ecoava em seus ouvidos, como martelos destruindo as fortalezas da arrogância humana. E diante de tamanha revelação, o profeta não fugiu, não contestou, pelo contrário, aproximou-se ainda mais do Deus vivo, não como um acusador, mas como um adorador quebrantado. Ele abriu os lábios, não mais para clamar em desespero, mas para orar com profunda reverência. Ouvi, Senhor, a tua palavra, e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque 3:2. Essa oração era mais que um pedido. Era uma rendição. Abacuque não suplicava mais pelo fim imediato da injustiça. Ele pedia que a obra de Deus continuasse, mesmo que ela envolvesse juízo, mas que em meio à ira houvesse misericórdia. Era como se ele dissesse, Senhor, faz o que for necessário, mas não abandones o teu povo. O profeta começou então a lembrar.
Ele não fugia da realidade presente, mas olhava para trás, para os grandes feitos de Deus na história de Israel. Era como se sua fé, abalada pela dor do presente, estivesse sendo restaurada pelo testemunho do passado. Deus veio de Temã, e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. Abacuque 3:3. Ele se lembrava da manifestação de Deus no deserto, da coluna de fogo, da glória que descia sobre o povo. Cada passo de Deus era tremor para a terra e livramento para Israel. Parou e mediu a terra, olhou e fez estremecer as nações. Abacuque 3:6. As montanhas eternas se despedaçaram, os montes antigos se abaixaram. Tudo obedecia ao toque do Todo-Poderoso. Ele cavalgava sobre as nuvens, marchava pelas planícies, e os rios abriam caminho diante dele. Não havia mar que o detivesse, nem exército que o desafiasse. Abacuque não apenas recordava os eventos, ele via, com olhos espirituais, o Deus que ainda agia. O mesmo Senhor que libertara Israel do Egito, que dera vitórias sobrenaturais contra os inimigos, agora se levantava outra vez. O profeta viu: Tu saíste para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido, feriste o chefe da casa do ímpio. Abacuque 3:13. Era uma visão de juízo e salvação. O Deus que vinha com ira contra o mal era o mesmo que vinha com misericórdia para os que nele confiam. A dualidade da natureza divina, justiça e graça, se revelava com força em sua oração. Mas mesmo diante dessa visão gloriosa, Abacuque era humano. Ele confessou: Ouvi-o, e o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos. Abacuque 3:16. O temor o invadiu. O corpo não suportava a glória que os olhos espirituais contemplavam. Ele sabia: o dia da angústia viria, os caldeus avançariam, o sofrimento seria real, mas algo havia mudado, profundamente. Abacuque agora compreendia: o justo não depende das circunstâncias. Ele não vive do que vê, nem do que sente. Ele vive pela fé, e essa fé não é frágil. É como rocha que não se abala diante da tempestade. O profeta decidiu: mesmo que a figueira não florescesse, mesmo que não houvesse fruto na vide, mesmo que os campos não produzissem alimento e o rebanho desaparecesse dos currais, ainda assim, ainda que, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3:18. A fé de Abacuque agora era incondicional. Não dependia de bênçãos visíveis, nem de livramentos imediatos. Sua alegria estava firmada no caráter de Deus, imutável, santo, justo, fiel. Ele havia visto o Senhor em sua glória, e isso era suficiente. No silêncio de Deus ele havia encontrado a maior das respostas, a presença divina. E essa presença bastava. Silêncio. Um silêncio diferente do que o havia perturbado no início de sua jornada. Agora era um silêncio sagrado, cheio de reverência. Abacuque não era mais um profeta em conflito com o silêncio de Deus. Era um homem rendido diante da majestade do Senhor. O mesmo silêncio que antes lhe causava dor, agora era uma resposta carregada de glória. Mas o cenário ao redor ainda não havia mudado. Judá permanecia mergulhada em injustiça. Os caldeus marchavam com arrogância crescente, e o povo continuava longe dos caminhos do Senhor. A tempestade se formava no horizonte, e a palavra de Deus sobre o juízo ainda ecoava. Abacuque, porém, não era mais o mesmo. Ele permanecia em oração, em profunda comunhão, recordando as manifestações do poder divino. Cada imagem em sua mente reacendia a certeza de que Deus não apenas age, ele reina. A visão continuava viva em seu espírito. Deus marchava pela terra como um guerreiro invencível. Os montes se despedaçavam diante dele. Os rios fugiam do seu caminho. Os céus tremiam ao som da sua voz. A criação reconhecia seu Criador e se curvava. O profeta descrevia: com indignação, marchaste pela terra, com ira trilhaste as nações. Abacuque 3:12. O juízo de Deus não era injusto, era resposta à maldade acumulada, à arrogância dos impérios, à rebelião contínua dos homens. Cada passo de Deus era justiça sendo restaurada. E no centro de tudo isso havia um propósito: salvar o seu povo. Tu saíste para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Abacuque 3:13. Mesmo quando usava nações ímpias como instrumentos, Deus jamais perdia o controle da história. Os caldeus não eram senhores da guerra,
eram ferramentas temporárias nas mãos do Rei Eterno. A soberania de Deus era absoluta. Nenhum império, por mais poderoso, poderia frustrar seus planos. Abacuque compreendia agora que o sofrimento de Judá não era o fim, era um meio para despertar, purificar, alinhar o povo com o coração de Deus. O juízo não era ausência de amor, mas expressão da justiça aliada à misericórdia. E assim, mesmo diante da realidade ainda sombria, o profeta continuava em adoração. Ele não negava o temor que sentia, confessava: ouviu e o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Abacuque 3,16. Mas era um temor reverente, não um medo destruidor. Era a sensação de estar diante do infinito, do incontível, do santo. E mesmo com os ossos enfraquecidos, Abacuque escolheu confiar. Ele esperaria, não mais com desespero, mas com fé. Descanse eu no dia da angústia, quando vier contra o povo que nos destruirá. Abacuque 3,16. Aquela frase era uma entrega completa. O profeta não exigia explicações nem clamava por escapes. Ele descansaria, porque agora sabia em quem havia crido. Abacuque estava no meio da mesma realidade, mas em outro lugar espiritual. Ele caminhava sobre a promessa, não sobre as circunstâncias. Seu espírito estava firmado na rocha. A terra ainda gemia, a iniquidade ainda florescia, mas um profeta havia sido transformado, e a fé que nele agora ardia se tornaria um legado para todos os que viriam depois. A fé que sobrevive ao silêncio, a fé que resiste à calamidade, a fé que vive porque crê. A alvorada espiritual de Abacuque avançava, mesmo enquanto a escuridão pairava sobre Judá. A revelação de Deus não havia prometido livramento imediato, mas oferecera algo ainda mais poderoso, uma visão eterna da justiça divina. E agora, o profeta estava pronto para enxergar além da opressão, além da dor, além dos caldeus. Ele via o Senhor, exaltado, tremendo os céus, sacudindo a terra, marchando em poder pela redenção do seu povo. Abacuque, em oração, descrevia a manifestação divina como uma marcha gloriosa. Os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou. Deu o abismo a sua voz. Levantou as suas mãos ao alto. Abacuque 3,10. Era como se o profeta estivesse sendo transportado por uma visão que transcende tempo e espaço. Ele via o Senhor como guerreiro, como libertador, como juiz. E cada passo do Senhor pela terra era acompanhado por manifestações da natureza em agonia e adoração. Os rios retrocediam, os montes se derretiam, o abismo rugia. Toda a criação reconhecia o seu Criador. Abacuque então prosseguia com imagens ainda mais poderosas. O sol e a lua pararam nas suas moradas. A luz das tuas flechas andaram, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Abacuque 3,11. Ele via o Senhor com armas de luz, com raios cortando os céus. O universo inteiro se curvava diante de sua marcha. Não havia dúvida, Deus não estava inerte. Ele vinha com força e glória para cumprir sua vontade. O propósito: tu saíste para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Abacuque 3,13. Essa era a resposta mais clara que o profeta precisava. Tudo o que Deus fazia, o juízo, a revelação, a disciplina, até mesmo o silêncio anterior, era por amor ao seu povo. O objetivo final era salvação, redenção, avanço do plano eterno. E o inimigo, por mais que parecesse poderoso, por mais que marchasse com arrogância, por mais que derrubasse muralhas e esmagasse exércitos, ele não prevaleceria. Feriste o chefe da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até ao pescoço. Abacuque 3,13. A soberba dos caldeus seria quebrada, suas estruturas ruiriam. Sua vitória aparente seria substituída por queda irreversível, porque ninguém se exalta diante do Deus Altíssimo e permanece de pé. Abacuque ainda não via essas coisas com os olhos naturais, mas a fé que Deus lhe entregara era mais real do que qualquer evento externo. A visão divina agora era sua âncora, e mesmo diante da continuação da ameaça, ele podia declarar: descansarei no dia da angústia quando vier contra o povo que nos destruirá. Abacuque 3,16. Era uma fé que não negociava, que não exigia sinais, que não se curvava às aparências. Abacuque agora se posicionava como um profeta maduro, forjado no fogo da espera e moldado pela revelação divina. E o mais notável, ele havia trocado o desespero por adoração. Enquanto a cidade de Judá continuava cambaleante e os caldeus seguiam sua ascensão,
Abacuque mantinha os olhos fixos no invisível. Deus estava vindo, não apenas para julgar, mas para restaurar. Essa era a nova visão. Não uma fuga do sofrimento, mas uma esperança firme em meio a ele. Não uma explicação racional, mas uma entrega completa. Não um final imediato, mas a certeza de um propósito eterno. Abacuque, agora cheio do Espírito, se tornava um exemplo vivo de que o justo, ainda que sofra, ainda que perca tudo, ainda que a figueira não floresça, viverá pela fé. O mundo à volta de Abacuque ainda permanecia escuro, ameaçador. A marcha dos caldeus ecoava ao longe e o coração da nação continuava endurecido. Nada havia mudado nas circunstâncias exteriores, mas no interior do profeta tudo havia sido transformado. O homem que iniciou sua jornada clamando em angústia agora permanecia em paz, não por causa da ausência de tribulação, mas pela presença da revelação. Abacuque se tornara alguém que via além. Ele contemplava não apenas o presente desolador, mas o Deus eterno que governa acima dos tempos e das nações. E sua oração assumia forma de louvor. Não um louvor superficial, mas o tipo de exaltação que nasce do confronto entre fé e dor, entre a promessa e o silêncio. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Abacuque 3,17. Cada uma dessas imagens representava o colapso completo da economia e da subsistência de Judá. Eram figuras de escassez total, de perda irreversível. Abacuque não ignorava o sofrimento. Ele o reconhecia. Mas mesmo assim, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3,18. Era a fé em sua forma mais pura, a confiança incondicional, a alegria que não depende da colheita, nem da estabilidade, nem do futuro previsível. Abacuque havia aprendido a encontrar prazer, descanso e força em Deus, somente em Deus. Essa declaração não vinha de um lugar de negação da dor, mas de transcendência espiritual. Ele havia elevado sua visão acima das circunstâncias. A sua alma agora habitava no alto, ali onde Deus habita. E ele prosseguia: o Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como os das corças, e me fará andar sobre as minhas alturas. Abacuque 3,19. As corças, animais ágeis que habitam regiões rochosas e montanhosas, simbolizam a habilidade de caminhar em lugares altos, difíceis, perigosos. Abacuque não apenas sobreviveria, ele andaria nas alturas. Mesmo que o vale estivesse cheio de sombras, seus pés seriam firmes. Deus seria sua estabilidade. Na conclusão da oração, percebe-se um homem restaurado, não pelas circunstâncias mudadas, mas por uma fé que agora era experiência. O profeta se tornara íntimo do Deus que parece calar, mas nunca abandona, do Deus que usa até mesmo a ira para cumprir misericórdia, do Deus que reina em silêncio e que também fala com poder. Não havia mais murmúrio, nem lamento, nem exigência, apenas louvor, uma alma em paz, um homem que tinha encontrado no meio do caos a verdadeira alegria, o próprio Deus. A jornada de Abacuque seguia, mas agora não mais carregando o peso das dúvidas, e sim sustentado pela certeza do caráter divino. O mesmo profeta que iniciou clamando por justiça, agora descansava no Deus da salvação. E ainda que tudo ao redor ruísse, ele já não temia, pois o Senhor, o seu Deus, era sua força. A alma de Abacuque, antes dilacerada pela dor do silêncio divino, agora era um templo de adoração. Sua oração havia se tornado canção, seu lamento, louvor. Mas ainda havia uma realidade dolorosa à sua volta. Judá, endurecida em sua rebeldia, os caldeus avançando com impiedade, a esperança humana desfalecida. O que sustentava o profeta agora não era o que via, mas o que cria e em quem cria. Os olhos espirituais de Abacuque haviam sido abertos. Ele não apenas ouvira palavras, ele contemplara a glória do Deus que se levanta do seu santo templo, que fala do meio do silêncio, que age mesmo quando o mundo inteiro parece paralisado. E essa visão o colocava numa posição singular entre os homens. Ele era agora testemunha do eterno, não testemunha da religião vazia, nem da tradição dos homens, mas do Deus que se revela, que intervém, que julga e salva conforme sua própria vontade. As palavras, o justo viverá pela fé, não eram mais doutrina.
eram vida. Abacuque agora vivia isso. Ele era esse justo, não porque era perfeito, mas porque se firmara na promessa. Ele descobrira que a fé é mais que crença, é resistência espiritual, é a força invisível que sustenta o espírito quando tudo ao redor desmorona. E ao olhar para o futuro, o profeta já não via apenas destruição. Ele via justiça sendo semeada na dor. A disciplina que viria sobre Judá seria o início de uma purificação. Os caldeus, instrumentos momentâneos da ira, seriam também julgados. E a justiça de Deus, ainda que tardasse, se manifestaria no tempo exato. Abacuque sabia, o mal não teria a palavra final. A idolatria não prevaleceria. O orgulho dos homens cairia. A voz de Deus ecoaria por sobre as ruínas. E do meio da crise surgiria um povo mais forte, mais puro, mais próximo do Senhor. Essa era agora a missão do profeta: manter a visão viva, escrevê-la, proclamá-la, habitar nela, porque mesmo que o povo resistisse, mesmo que não compreendessem, a palavra de Deus não falharia. Ela se cumpriria. O coração de Abacuque ardia com reverência. O temor do Senhor era seu refúgio. E mesmo sabendo que os dias de angústia estavam próximos, ele não tremia mais como antes. Ele estava firme. Deus era sua força, sua rocha, sua alegria. O campo poderia secar. A colheita poderia falhar. As nações poderiam se levantar e cair. Mas o trono de Deus permanecia firme. E isso bastava. Abacuque agora compreendia o segredo da verdadeira fé. Não é fugir da tempestade, mas caminhar com Deus no meio dela. Não é ter controle sobre os tempos, mas confiar na soberania do Eterno em cada estação. E ali, no lugar secreto da revelação, o profeta permanecia, como sentinela da fé, como arauto da esperança, como adorador que escolheu confiar, mesmo quando o mundo ao redor gritava o contrário, porque aquele que conhece o Senhor não precisa ver para crer. Ele crê, e por isso vive. O tempo avançava como um rio impetuoso, levando Judá para mais perto do juízo profetizado. Os sinais se multiplicavam, a corrupção alastrava-se como doença incurável, os corações estavam endurecidos e os líderes, cegos pela ganância, conduziam o povo para o abismo. Mas em meio à decadência, uma chama permanecia acesa, a fé de Abacuque. Ele não era mais apenas um observador angustiado da injustiça, era agora um intercessor, um guardião da verdade revelada. Seu clamor havia se transformado em ministério silencioso, seu sofrimento em visão. O profeta sabia que os caldeus viriam, que Judá cairia, mas também sabia, e isso era certeza inabalável, que Deus não havia abandonado seu povo. Abacuque carregava a memória da palavra como quem sustenta uma tocha em noite escura. O justo viverá pela fé. Era mais que uma frase. Era um chamado, um marco, um divisor de águas. Ele agora compreendia, mesmo que a colheita falhe, mesmo que o inimigo vença temporariamente, o justo permanece firme porque crê no invisível. E no seu espírito, o profeta passava a ver não só o que estava diante dos olhos, mas aquilo que os olhos naturais jamais alcançariam. Ele contemplava o Deus que opera no tempo, mas reina fora dele. O Senhor que permite o caos por um momento, mas que conduz todas as coisas ao seu fim glorioso. Abacuque agora discernia os processos divinos. Entendia que o juízo que viria não era ausência de amor, mas manifestação de santidade, e por isso sua alma estava em paz. Ele já não interpelava o céu com revolta, mas com reverência. Já não exigia explicações. Descansava na certeza de que o Senhor sabe o que faz. E assim, mesmo sabendo que o cenário ao redor pioraria, Abacuque permanecia, não como alguém vencido pelo medo, mas como um homem sustentado pela promessa. Ele aguardava o cumprimento da visão, mesmo que tardasse, porque agora ele via além do que era visível. Ele via o Deus que escreve a história com mãos de justiça e misericórdia. O Deus que pesa na balança tanto os pecados de Judá quanto a crueldade dos caldeus. O Deus que não é vencido pelo mal, mas que transforma até mesmo o mal em instrumento para seus propósitos eternos. O profeta não possuía mais todas as respostas, mas possuía paz. Porque onde antes havia um abismo de dúvidas, agora se havia um altar de confiança. Abacuque não esperava mais uma mudança imediata no mundo. Ele esperava o mover eterno de Deus. Sabia que a salvação viria, não pelas mãos dos homens, mas pelo braço forte do Senhor. E com essa certeza, ele permanecia firme, como uma torre em meio ao campo,
como uma luz no meio da escuridão, como um justo que vive pela fé. As colinas de Judá mantinham-se imóveis sob o peso dos dias maus que se aproximavam. Os ventos traziam rumores de guerra e o coração da nação já tremia. Os caldeus vinham como uma tempestade, cruéis, vorazes, implacáveis. Mas no espírito de Abacuque não havia mais temor, apenas reverência. O profeta havia atravessado a noite escura da alma e emergido com algo que o mundo jamais poderia tirar: fé inabalável. Agora, ele não era mais o homem que clamava por justiça. Ele era o homem que a esperava em silêncio, em confiança. O mesmo Deus que permitia a angústia era o Deus que traria a restauração. E mesmo que o mal prosperasse por um tempo, ele seria derrotado. Abacuque sabia. O Senhor havia falado. A cada lembrança da marcha divina sobre as montanhas, a alma do profeta se reanimava. A visão ainda estava viva. A revelação ainda queimava. Deus havia mostrado que ele próprio se levantaria como guerreiro para julgar os caldeus e salvar os seus. O trono do Altíssimo jamais estivera vazio. Ele sempre reinara, mesmo quando os olhos humanos viam apenas caos. Abacuque recordava as palavras que ecoavam desde o trono. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Abacuque 2:20. Esse silêncio era diferente do silêncio que tanto o afligira no início. Era agora um silêncio de rendição, de adoração. A terra deveria se calar, porque o rei estava falando. Enquanto os governantes de Judá se preocupavam em manter aparências e os caldeus se preparavam para invadir, o profeta se mantinha em posição espiritual elevada. Seus pés estavam firmes como os das corças. Seu coração estava ancorado na promessa. Sua esperança não vacilava. A oração de Abacuque havia deixado de ser súplica desesperada e se tornara um cântico profético. Ele já não falava apenas por si, mas por todos os que viriam depois, todos os que enfrentariam seus próprios desertos, silêncios, medos e calamidades. Ele se tornara a voz do justo que resiste, que confia, que vive, não pelo que vê, mas por aquilo que Deus disse. Em um mundo governado por poderes humanos, onde impérios surgem e caem, onde a maldade parece vencer, Abacuque carregava uma verdade eterna. A justiça de Deus não falha. Ela pode parecer tardia, mas nunca se atrasa. Pode ser incompreensível, mas é perfeita, e ela virá com certeza. Por isso, o profeta não se deixava abater. Ainda que os olhos vissem escassez, ainda que os campos não dessem frutos, ainda que os currais estivessem vazios, ele continuaria a se alegrar no Senhor. Não porque ignorava a dor, mas porque conhecia o Deus que salva. E assim, cada respiração sua era um ato de fé. Cada passo, uma confissão silenciosa de confiança. Cada silêncio, uma oração. Abacuque não fugia do sofrimento. Ele o atravessava, sustentado por uma promessa maior que qualquer adversidade. O mundo à sua volta estava prestes a ser sacudido, mas o profeta estava firme, porque aquele que vive pela fé, vive no alto, acima das trevas, acima das ruínas, acima do medo. E o Senhor, seu Deus, era a sua força. A sombra dos caldeus se alongava sobre Judá como um presságio inevitável. O povo, antes arrogante em sua segurança ilusória, agora começava a perceber que algo terrível se aproximava. O juízo anunciado tomava forma. As cidades ainda estavam de pé, mas o ar estava pesado. Os corações, inquietos. A alma da nação, quebrada. Mas em meio a essa atmosfera densa, uma luz resistia. Não era grande aos olhos humanos. Não vinha de palácios nem de exércitos. Ela ardia no coração de um homem só, Abacuque. A visão havia sido escrita, a revelação havia sido proclamada. E agora, o profeta era a personificação viva da fé que vê o invisível, que sustenta quando tudo desaba. Seu espírito não estava mais em crise, mas em convicção. Ele sabia, o Senhor falara, e a palavra de Deus não falha. Abacuque passava a ser um símbolo entre os homens. Seu exemplo silencioso, firmeza no meio do caos, começava a ser notado por alguns. Ele não clamava mais como no início, não exigia, não protestava. Ele apenas permanecia, e essa permanência era mais eloquente do que qualquer discurso. A sabedoria que agora habitava nele vinha da convivência íntima com o Deus eterno. Ele conhecia o Senhor, não apenas como conceito, mas como realidade viva. Sabia que Deus era justo mesmo quando julgava. Sabia que Deus era bom mesmo quando feria. Sabia que Deus era fiel mesmo quando parecia tardar.
E sua fé era fruto de revelação, não de circunstância. Não dependia da figueira, nem da vide, nem das ovelhas no aprisco. Dependia unicamente do Senhor. Abacuque já não caminhava no vale da dúvida, mas nas alturas da fé. O próprio Deus o havia colocado ali. Como ele dissera, Ele faz os meus pés como os das corças, e me faz andar sobre as minhas alturas. Abacuque 3,19. Essas alturas não eram apenas espirituais, eram uma nova visão, um novo nível de confiança, um novo tipo de vida. O profeta não vivia mais pela lógica dos homens, mas pela verdade eterna de Deus. A crise nacional seguia seu curso. O tempo da invasão se aproximava, mas o coração do profeta estava inabalável. Ele sabia que, no tempo determinado, a justiça se revelaria, que o Senhor, embora tardasse a alguns olhos, não falharia. E assim, enquanto muitos ainda buscavam explicações ou soluções humanas, Abacuque permanecia em silêncio diante do templo celestial, aguardando a manifestação gloriosa do juiz de toda a terra. Ele havia começado sua jornada em conflito, em clamor e confusão. Agora, era um adorador moldado pela revelação, um homem que havia aprendido a descansar na soberania divina. Se o mundo ruísse, e ele sabia que ruiria, ainda assim sua alma estaria firme, porque não era mais o mundo que sustentava sua fé, era a promessa, era Deus. E o justo, mesmo diante da destruição, mesmo sem garantias humanas, mesmo sem ver a resposta, viveria, porque viver pela fé é viver de Deus. O céu, que antes parecia em silêncio, agora estava cheio de propósito. Os caldeus, como Deus havia dito, invadiriam Judá. A terra seria ferida, as casas saqueadas, o templo profanado, o povo espalhado. O juízo de Deus se cumpriria com precisão e dor. Tudo aquilo que Abacuque ouvira em revelação agora se tornava realidade diante de seus olhos. Mas ele não se desesperava. Abacuque não era mais o profeta que questionava com angústia. Era agora o profeta que descansava com reverência. A dor era real, mas sua fé era mais real ainda. O caos se alastrava, mas Deus continuava soberano. A nação sangrava, mas a promessa permanecia de pé. E em meio à queda de Judá, a figura do profeta permanecia erguida, como um farol espiritual. Sua voz, agora transformada, ecoava com outra força. Ele não gritava mais por respostas, ele proclamava a verdade. O Senhor Deus é a minha força. Abacuque 3,19. Essa frase, nascida da fornalha da dor, agora se tornava o clímax de sua fé. O profeta não havia recebido mudança nas circunstâncias, mas recebera algo maior, mudança na alma. E com isso, ele pôde enfrentar o pior com o melhor que o céu poderia oferecer, a presença de Deus. Judá cairia sim, mas Deus não cairia. A figueira não daria fruto, os campos não produziriam alimento, mas o Senhor ainda reinaria. Os caldeus dominariam por um tempo, mas não para sempre. Porque o Senhor é o Deus da história, e sua justiça não conhece derrota. Abacuque sabia que os ais que ouvira contra os caldeus também se cumpririam. O mesmo Deus que disciplinava seu povo levantaria juízo contra os opressores. E um dia, a terra seria cheia da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ele não via isso ainda com os olhos, mas via com a alma. E isso bastava. O justo viverá pela fé. Essas palavras marcavam o desfecho da jornada espiritual de Abacuque e o início de um legado eterno. A sua vida se tornara testemunho para todos os que viriam depois. Para cada homem e mulher que enfrentasse o silêncio de Deus. Para cada servo que clamasse sem resposta. Para cada coração que tremesse diante da injustiça. A resposta divina não era uma explicação, era uma revelação, era o próprio Deus. E agora, enquanto as estruturas humanas ruíam, o espírito de Abacuque permanecia firme. Ele era um com a promessa, um com a palavra, um com o Deus da sua salvação. Não havia música nos campos, nem festa nas ruas, mas havia adoração no coração de um profeta, e essa adoração era mais forte que qualquer muralha caída, mais verdadeira que qualquer vitória humana, mais eterna que qualquer império. Abacuque encerrava sua oração, não com interrogação, mas com exaltação. Ele tinha visto o Senhor, e isso era tudo, porque aquele que vê a glória de Deus nunca mais volta a ser o mesmo.